Imagine que, independente de você trabalhar ou não, lhe fosse garantida uma cota básica mensal, com acesso à moradia, água potável, energia elétrica, alimentação, higiene e internet. Considerando seu padrão atual de vida, ou o mais básico que lhe parece digno, especialmente a um ser humano que veio ao mundo na camada social menos favorecida, quanto custaria financeiramente para se manter um padrão assim? Prepare-se para refletir, questionar e, acima de tudo, sentir a esperança de um amanhã mais promissor para todos nós. Com acesso a essa cota, você acredita que escolheria ficar conformado nela por toda a vida? Ou iria preferir aumentar seu padrão de vida se qualificando numa boa área profissional? Supondo que você já tenha a formação mais básica, sabendo ler, escrever e calcular. Lhe parece que seria viável, em parceria com o governo, as empresas fornecerem a capacitação necessária para cada função específica na mão de obra que desejam? Ou é melhor manter o modo atual que regula isso pelo grau de escolaridade? Para se manter um padrão de vida razoável em termos de tempo livre, a fim de usufruir dos ganhos na profissão exercida, qual expediente diário seria ideal para você, com o salário mínimo atual? Riqueza do nosso país em dinheiro. PIB em 2024. A produtividade geral do país no ano gerou o equivalente a 11,7 trilhões. Na ocasião, o total de habitantes era aproximadamente 212.583.750 habitantes. Se esse valor monetário fosse dividido por igual, equivaleria a R$ 55.000 para cada um de nós passar o ano, cerca de R$ 4.583 mensais por pessoa. Seria um valor assim capaz de cobrir nossos custos de cada mês? A pirâmide do poder. O maior salário mensal no funcionalismo público é o de juiz federal, próximo a R$ 40.000, mas que pode ultrapassar a R$ 150.000 se considerarmos os benefícios adicionais possíveis. O salário mínimo em 2024, para o povo menos instruído, estava em R$ 1.412. Já para os donos de grandes empresas e corporações, o ganho pode ser bastante superior, mesmo aos R$ 150.000 mensais de um magistrado. Porém, o que mais importa para nós nessa análise é a estrutura que esse pessoal possui, pois detém os meios de produção e distribuição dos bens, serviços e alimentos, estando no topo da pirâmide, e com razão, de forma alguma abrem mão disso. Parece injusto, não é? Ainda mais para quem não nasceu na riqueza. Mas essa situação é o fato no mundo, que se desenvolveu nesse modelo. E em muitos aspectos, o conforto possível com um salário mínimo pode superar bastante o que até reis do passado conseguiam, na qualidade de vida. Ou seja, evoluímos para como está atualmente. E isso significa que podemos evoluir ainda mais, para algo bastante melhor, mesmo mantendo o modelo piramidal. Vejamos como. Automatização na produção e distribuição dos recursos, para o fim do trabalho humano obrigatório, como meio de acesso ao básico na sobrevivência, evoluindo mesmo para trabalho pela satisfação em contribuir no bem-estar de todos, compartilhando os resultados no exercício de nossos talentos desenvolvidos por vocação e interesse. Como já dizia o Sr. Madruga, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Mas pode haver solução para isso, mesmo já em médio a curto prazo, se nos unindo em propósito. Criarmos um sistema autossustentável, que funciona em modo automático, capaz de viabilizar essa condição para todos os seres humanos, independentemente da contribuição periódica da maioria de nós, o contrário de como é atualmente. Proporcionando a todos o acesso a uma cota gratuita garantida em moradia, água, eletricidade, alimentação, higiene, internet e locomoção diária, além dos acessos comuns já existentes, mais aprimorados, saúde, educação e segurança. Para que todos possam evoluir nos próprios talentos e vocações e, alcançando o domínio nessas capacidades, compartilharem os resultados com as demais pessoas interessadas à sua volta. Como realizar? Convencendo o topo da pirâmide, que detém a maior parte do poder em seus recursos monetários e estruturais, a promoverem essa bênção, junto às mentes mais capazes que temos, desenvolvendo massivamente as tecnologias que proporcionam isso, de modo sustentável, automatizando ao máximo possível a produção e distribuição dos bens e serviços, assim como a reciclagem e o tratamento dos resíduos resultantes. Quem detém o poder de fato? Quem está no topo da pirâmide, em cada esfera de organização, nas instituições estabelecidas? Sejam judiciárias, governamentais, militares, religiosas, corporativas, agrárias, artísticas, entre outras. São os indivíduos que comandam essas instituições, que têm o poder atual para viabilizar o progresso mais rapidamente, conscientizando-se disso como viável e prioritário, em favor de todos no mundo. Vantagens de realização no proposto. Para quem está no topo, garantir o progresso sustentável, criando um mundo melhor, tanto para os que vivem agora, quanto para os de nossas próximas gerações, sendo referência para nossos filhos e netos, eternizando um legado de prosperidade e paz na humanidade. Para todos os demais, maior tempo livre para atividades em descanso compensador que tantos precisam, estudos, projetos sociais e pessoais, momentos de lazer com a família e amigos, esporte, música, cinema, idiomas, igreja, etc. Um exemplo de efeito colateral e como tratá-lo. Em tentativas de aplicar algo parecido com o que estamos propondo, foram criados programas de assistencialismo, mas que acabam não funcionando como esperado. Por exemplo, se alguém com um benefício assim, mesmo que mínimo, o perde quando consegue um emprego, isso acaba motivando muitos a preferirem o mínimo gratuito ao terem que voltar a trabalhar, ganhando não muito mais.
E isso acaba sendo um problema para quem está no meio da pirâmide, sem acesso a tecnologias que substituam essa mão de obra humana. Portanto, o ideal é que, sob certos critérios, o básico não seja tirado quando a pessoa está trabalhando, mas o trabalho seja um meio de agregar ainda mais renda e qualidade de vida para ela e seus dependentes. Isso deveria ser um direito constitucional. Como posso contribuir no propósito? Sendo um investidor anjo que aporta valor monetário ou estrutural, ideal para quem está no topo das pirâmides. 2. Colocando em contato conosco pessoas próximas a você, que já estão em posição elevada no topo de alguma pirâmide, tais como autoridades das esferas corporativas, artísticas, governamentais, legislativas, judiciárias, militares, religiosas, entre outras, pois esses grupos precisam trabalhar em sinergia harmônica para tudo fluir bem. 3. Ou promovendo a ideia ao compartilhar a proposta nos seus meios sociais e contribuir com sugestões de pautas para serem abordadas em prioridade nos próximos conteúdos, além de votar nas já sugeridas para ampliar nossa abrangência de visão em nosso futuro. Como posso fazer parte mais ativamente? Cadastrando-se em nossofuturo.com.br. Para ter acesso a mais detalhes, além de estabelecer seu vínculo de contribuição na expansão dessa visão e alcançar prioritariamente os benefícios gerados a partir da iniciativa promovida. Quem sou? Eu sou quem sou, assim como você, uma parte do todo, que deseja viver tudo de bom na vida, com a melhor relação possível em custo-benefício. Sempre respeitando o espaço de cada pessoa à nossa volta, bem como a natureza e aos demais seres vivos em nosso convívio. Disponível na área de membros Nosso Futuro. Sobre minha espiritualidade. Sobre minha visão política. Sobre minha profissão. Sobre minha família. Sobre meus pais. Sobre meus objetivos de realização pessoal. Sobre minha perspectiva na situação indicada por você. Sejamos pioneiros relevantes nessa jornada de transformação rumo a nosso futuro em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ajudando-nos uns aos outros em cumprimento da lei de nosso irmão maior. Conscientes de que, no tempo devido, sempre colhemos o fruto do que plantamos e tudo coopera em nosso favor.